Então, para nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago 2 temas diferentes. Todos os dias 2 vídeos, cada um dos vídeos com 2 temas, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira. O primeiro tema que eu trago para a discussão é um debate que está acontecendo na Austrália. Não vou dizer que existem movimentos de massa, uma pressão enorme sobre o governo para que isso aconteça, mas é uma discussão importante que tem acontecido lá na Austrália a respeito de promover uma transição, um referendo para promover uma transição da Austrália para um regime republicano e para uma real independência do país. Por que eu digo isso? Eu sempre comento aqui nas análises que eu faço que existem países que funcionam como uma espécie de puxadinho político do Reino Unido. A Austrália é um caso, a Nova Zelândia é um caso, o Canadá é um caso, possuem uma margem menor de autonomia. Quando o governo australiano, o Partido Trabalhista Australiano, fala de promover um debate sobre um possível avanço para um regime republicano, esse debate é colocado na mesa. E eu vou discutir um pouco sobre isso nessa análise de hoje, vou trazer algumas implicações, vou falar um pouquinho também sobre o contexto geopolítico. Tenho discutido longamente aqui no canal o fato de que a Austrália está sendo colocada cada vez mais numa posição de bucha de canhão pelos interesses da OTAN, pelos interesses atlanticistas, Reino Unido, Estados Unidos, como uma espécie de bucha de canhão num conflito contra a China. É um tema que eu tenho discutido bastante, então é fundamental que a Austrália busque uma posição mais soberana, até para não pagar o pato por um conflito no qual quem vai ganhar são outros interesses. Então vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje, e sobre esse contexto aí da Austrália estar buscando uma transição para um sistema republicano. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da política australiana. Essa discussão ela me traz uma certa imagem assim de que Austrália, Canadá, Nova Zelândia são uma espécie de órgãos vestigiais do período colonial, naquele contexto que se dizia que no Império Britânico, né, no grande Império Britânico de um certo período, no contexto do neocolonialismo, no Império Britânico o sol nunca se põe, né, já foi proprietário de terras vastas de leste a oeste, e quando eu vejo esses casos assim me lembra um pouquinho essa coisa do período colonial, né? Quando eu falo aqui também da França com a Guiana Francesa, eu sempre toco nessa questão de órgãos vestigiais, a influência francesa na África ainda, uma influência na África em redução, o que é ótimo, né? Esse processo de descolonização, ele é fundamental, descolonização completa. Não é assim, proclama independência, mas existe ainda alguma influência, é preciso que os laços sejam completamente rompidos. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. O outro tema que eu trouxe para a discussão é o governo turco, o governo Erdogan, mais uma vez explorando o cenário de crise, de divergência, um cenário complicado, para ganhar espaço geopolítico e para ganhar espaço econômico também, para crescer economicamente, se apresentando, mas sobretudo nesse assunto de hoje, espaço geopolítico, se apresentando como o país que vai fazer o intermédio entre o trigo que parte, os grãos que partem da Rússia e chegam até o continente africano. A Turquia quer participar disso, quer ter um papel protagonista de levar alimentos a nações mais pobres, e isso dá um grande destaque para o governo Erdogan, que tem explorado de uma maneira habilidosíssima o atual contexto de crise geopolítica que nós estamos vivendo, de crise aguda na ordem geopolítica. Não sou defensor do governo Erdogan, mas é preciso tecnicamente avaliar que tem explorado o atual cenário de uma maneira habilidosa, tem promovido ali os seus movimentos com eficiência, né? Esses são os 2 temas que eu vou discutir com vocês hoje. Como sempre, eu trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Começo discutindo a questão da Austrália e depois, mais para o final, a gente fala um pouquinho sobre a questão da Turquia e desse trabalho que ela está fazendo aí de intermédio entre o alimento que sai da Rússia e os países do continente africano. Primeira anotação que eu trago é uma notícia, é a notícia central desse primeiro momento aqui que eu falo sobre a Austrália. O Partido Trabalhista Australiano está cogitando um referendo para consultar a sociedade, logicamente, um referendo, sobre a possibilidade de uma transição do atual regime, que é um puxadinho da monarquia britânica, para um regime republicano. É um movimento importante. A Austrália deixa de ser um puxadinho político britânico,
deixa de ter na figura do rei ou da rainha rainha da Inglaterra, rainha, né, que representa o Reino Unido, que era a Elizabeth II, que faleceu, agora vem o príncipe Charles, né, que agora é o rei Charles, o rei Carlos, né, para não haver aquela confusão com o ótimo músico Ray Charles, né, então é o rei Carlos III, para a gente fazer um uso aí, algumas pessoas me pediram já, eu vou atender. Um camarada que sempre fala, não, cara, não chama de rei Charles, porque eu me lembro do músico que é ótimo, ao contrário do príncipe Charles, que é péssimo, na verdade. Então, vou fazer essa diferenciação aqui novamente. Sempre me lembro daquele comentário, por favor, não faça isso. Então, não vou fazer, não vou cometer essa injustiça, porque eu também gosto bastante do Ray Charles, não do príncipe Charles. Então, assim, é um movimento importante, e vou trazer a figura do rei Carlos III, o antigo príncipe Charles, aqui para essa discussão de hoje também, numa das anotações. Segunda anotação que eu trago sobre isso, então há um movimento, sim, existem protestos, tá? Existem movimentos, existe uma reivindicação de setores da sociedade para que isso aconteça, a ponto do Partido Trabalhista Australiano, que se encontra à frente do parlamento agora, cogitar pautar isso. Esse assunto tinha sido tirado da pauta há algum tempo atrás, agora volta para o debate novamente, então existe esse debate que circula na sociedade australiana, e é um debate fundamental. Quanto mais o Império Britânico puder ser dissolvido, tanto melhor. Sim, eu estou colocando aqui a minha posição política, ideológica, a minha perspectiva aqui para vocês. Não sou favorável ao Império Britânico, como nunca fui ao longo da história das suas ações, e não defendo hoje o Reino Unido, os Estados Unidos, não defendo no geral esse arranjo que dá lastro à OTAN, que é o arranjo atlanticista. Segunda anotação. A Austrália conta com a figura do governante geral, ou seja, a Austrália ainda tem a figura do governante geral, do governo geral. Tá? Eu já vou rememorar aqui para refrescar a memória de você sobre o que isso representa. A Austrália conta com a figura política do governante geral, que é uma figura política colocada ali pelos britânicos, não que isso não aconteça a partir do voto, tem muita gente que é eleita via voto, que é representante dos interesses britânicos, mas esse cara é encaixado pelos britânicos como governante geral no modelo é um modelo ainda que ao estilo colônia, porque quando a gente fala a respeito disso, a gente lembra da história do Brasil, da figura do governo geral. Tem um período da história do Brasil que é o período do governo geral, daí tá a figura do Tomé de Souza, tem várias figuras ali que são governantes gerais. O Brasil no início tinha um sistema de capitanias hereditárias descentralizadas, toda aquela sistemática de governantes ali descentralizados, o sistema foi fazendo água com o passar de poucos anos, na verdade, e logo no princípio Portugal percebeu que não funcionaria e precisaria centralizar a administração da sua colônia na figura do governo geral, do governante geral. Aí veio Tomé de Souza e aí a coisa avança a partir daí. A Austrália tem governante geral ainda, é isso que eu estou querendo falar com vocês, entendeu? Quando a gente fala de contexto, de capitanias hereditárias no Brasil, estamos falando do século XVI. Quando a gente traz para a Austrália, tem governante geral até hoje, então, estamos falando do século XXI. Então há um hiato aí de 500 anos no meio dessa coisa toda e ainda existe o governante geral na Austrália. O cara pode dissolver o Congresso, o Parlamento, o cara é o chefe de defesa, o cara pode empossar ministros, então tem essa figura na política australiana, que é uma figura que demonstra que não há autonomia política na Austrália. Por isso que existem pessoas que reivindicam uma autonomia, e eu, se fosse um australiano, com certeza reivindicaria autonomia. Mas a Austrália, as coisas funcionam bem. Mas estamos falando da busca de autonomia. Isso é fundamental, na busca de soberania australiana. E existem setores na Austrália que ficam extremamente incomodados com esse passado, esses órgãos vestigiais do período colonial. Já vou discutir sobre isso aqui. Mais uma anotação. A Austrália tem assumido o papel de bucha de canhão contra a China. Primeiro que isso atrapalha o comércio, muitas atividades de comércio exterior da Austrália com a China foram atrapalhadas, interrompidas, para que a Austrália começasse a sua jornada para servir como um inimigo à China na região. Então, ela, como não tem autonomia, prejudica-se economicamente para servir como peça do atlanticismo, peça dos britânicos, peça dos Estados Unidos. E
No médio e longo prazo, é muito possível que a Austrália seja assim utilizada para fazer uma guerra por procuração contra a China, assim como me parece que o Japão tem se armado justamente para isso também. O Japão, que na Segunda Guerra Mundial foi um adversário dos Estados Unidos, o nacionalismo japonês teve como auge o contexto da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo expansionista japonês, colidiu frontalmente com os Estados Unidos, foi derrotado e hoje quem arma o Japão e estimula o sentimento nacionalista para colidir com a China são os próprios estadunidenses norte-americanos que derrotaram o Japão na Segunda Guerra Mundial. Então a história tem lá suas idas e vindas. Eu acho muito interessante essa perspectiva na qual a gente estabelece comparativos e consegue enxergar ainda governo geral na Austrália. E quando a primeira vez que eu li isso, não me recordo exatamente, quando essa figura do governo geral na Austrália, e a primeira coisa que me lembrei foi do Tomé de Souza e toda aquela história lá, né, do início do período da estabilização do sistema de capitanias hereditárias no Brasil, que a princípio não funcionaram de maneira descentralizada, e veio o governante geral para resolver o problema aqui e estabelecer a primeira capital administrativa do Brasil, né, que teve aí 3 capitais administrativas, mas não é aula de história do Brasil, eu quero falar sobre a geopolítica, mas sempre me lembra dessa coisa do governo geral. A Austrália está dentro não é uma parceria, né? Ninguém faz parceria com os Estados Unidos, seria ingênuo alguém achar que estabelece parceria com os Estados Unidos, mas existe um arranjo militar que é o AUKUS, que são as iniciais em inglês de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. AUKUS. O que é o AUKUS? É Estados Unidos e Reino Unido, na prática, colocando a Austrália numa roubada militar. Isso demonstra o rumo que a Austrália está tomando. Não tem soberania, está virando uma bucha de canhão, está atrapalhando a sua economia. O Japão também tem feito vários movimentos, logicamente que sob pressão das forças atlanticistas, que prejudicam economicamente. Tanto é que dias atrás eu discuti isso com vocês aqui, a partir da proibição, que muito provavelmente virá pela frente, do Japão exportar maquinário para a China, que produz, né, que faz parte do processo de produção de semicondutores. Então isso é um prejuízo à economia por causa de uma tendência geopolítica que não favorece o Japão. Mais uma anotação. Há uma resistência em partes consideráveis da sociedade australiana em reconhecer o rei Carlos III, também conhecido como Príncipe Charles, sim, o lá da princesa Diana. Há uma resistência em reconhecer Carlos III como rei na Austrália, então seria o rei do Reino Unido, e a Austrália sendo um puxadinho do Reino Unido também seria o representante mor da Austrália, após a morte da Elizabeth II, ou seja, a morte da Elizabeth II trouxe essa discussão, fez essa discussão emergir novamente. Em boa medida, partes consideráveis do povo australiano se sentiu bastante ofendido com a forma como foi ostensiva a campanha depois da morte da Rainha Elizabeth para o povo australiano, né, tentando convencer da importância de se manter parte do Império Britânico, parte dessa parceria com o Reino Unido. Então, há um movimento, sim, que desagrada, tanto é que existem movimentos na Austrália para substituir, né, o dinheiro ali com essas figuras, como a cara da rainha da Inglaterra no dinheiro, por figuras históricas australianas, até porque, né, o governo geral, a rainha da Inglaterra como liderança no século XXI, uma coisa completamente despropositada. Mais uma anotação. Grupos aborígenes australianos apoiam fortemente o rompimento dos laços com a monarquia, né? E aí tem toda uma justificativa. Se o restante do povo australiano já tem essa justificativa, os aborígenes, os povos nativos, têm ainda mais. Não sei se vocês conhecem a história racial da Austrália, mas se não conhecem, pesquisem, porque é uma das histórias mais brutais de engenharia genética, engenharia racial que foi promovida contra um povo. De tu acabar com o passar das gerações com os aborígenes. Então eles foram alvo de uma engenharia racial. Pode pesquisar engenharia racial Austrália, engenharia genética Austrália, aborígenes. Pesquisa, não sei se vai aparecer com esse termo, já que normalmente ele se aplica à África do Sul, apartheid australiano, mas é uma história brutal. Tá? Se vocês fizerem essa pesquisa e lerem sobre isso, ou assistirem documentários sobre isso, vocês vão ver que é muito pesado o que aconteceu na Austrália. E, logicamente, isso sempre é meio que jogado para escanteio, não tem grandes discussões sobre isso.
O povo aborígene australiano tem uma cicatriz histórica por causa dessa engenharia racial ao longo do período colonial. E ainda existe a figura do governante geral, então existe isso ainda na política dos caras. Por isso os povos nativos são os principais militantes dessa transição para um sistema republicano, para acabar com essa marca histórica, que seria fundamental realmente. Bom, não preciso nem dizer que eu acho interessantíssimo isso, até porque eu já falei. Vamos falar um pouquinho sobre a Turquia para encerrar essa discussão de hoje, então. Primeira anotação que eu trago sobre isso é a notícia. A Turquia irá processar o trigo russo e enviará gratuitamente para países pobres, e aqui estou falando de uma política que está sendo estabelecida pela Turquia com países do continente africano. Esse intermédio é importante, até porque existe vamos colocar a coisa em termos claros. Existe uma disputa. O continente africano está em disputa, não é de agora isso. E o atlanticismo, a gente vê a França se dando muito mal, reduzindo a sua influência sobre o continente africano. A gente vê os Estados Unidos com uma dificuldade enorme de conseguir estabelecer conexões a partir de parcerias comerciais ou de um flerte diplomático. Os Estados Unidos eles conseguem se infiltrar nos países africanos através do discurso de combate ao terrorismo, através de golpes que foram dados, e eles apoiaram as figuras que subiram ao poder, mas mesmo assim os Estados Unidos têm muita dificuldade, patinam para conseguir estabelecer conexões de países no continente africano. Já falei aqui sobre o episódio que aconteceu em Burkina Faso, no Mali. Existe insatisfação no Chad sobre isso, existem protestos no Níger também com bastante crítica em relação à França, em relação à intervenção das forças atlanticistas. A China, por causa da sua história de parcerias com os países africanos que contribuíram ao longo da história, até na questão de processos de independência no contexto pós-Segunda Guerra, a Rússia, antes União Soviética, também teve esse papel, o que abre mais as portas dos países africanos para dialogar com Rússia e China. Aí a Turquia também embarca nessa junto com a Rússia, então ela entra pela mesma porta pela mesma porta que um país, que no caso a Rússia, antes a União Soviética, que participou de várias parcerias para promover a independência ao longo do período pós-Segunda Guerra. Ela entra junto, estou junto com a Rússia, vamos negociar. Então a Turquia, malandramente, o governo Erdogan, se tem uma coisa que o governo Erdogan é malandro, né? Ele tem essa malandragem geopolítica, tem um savoir-faire ali muito interessante, consegue se movimentar, explorar divergência, trabalhar em cima de confluências pontuais. O Erdogan, sim, tem vários problemas com o Vladimir Putin, mas também tem convergências com o Vladimir Putin. Até porque na geopolítica funciona assim, não existe um acordo total sobre todos os temas, existem convergências pontuais e divergências que podem ser maiores ou menores, e dependendo do momento também. Segunda anotação que eu trago aqui. O atlanticismo segue gerando empecilhos para a Rússia exportar insumos e alimentos. Então, isso que a Turquia está fazendo, novamente, é um trabalho de parceria com a Rússia, o que já aconteceu na questão do escoamento de grãos da Ucrânia. Havia um problema ali da Ucrânia para escoar os grãos pelo Mar Negro, até porque ela própria encheu o Mar Negro de minas, e isso gerava uma dificuldade, e foi o próprio governo ucraniano que fez isso. E aí a Turquia intermediou, porque aí a Rússia, né, tinha um problema entre Rússia e Ucrânia para esse escoamento de grãos pelo porto de Odessa. Aí a Turquia intermediou, conseguiu um acordo que durou por um certo tempo, teve alimentos que foram escoados, só que aconteceram alguns episódios, que eu já discuti aqui no canal, não vou discutir novamente, que levaram a Rússia a abandonar esse acordo. E ela abandonou esse acordo sobretudo porque o Ocidente não cumpriu a sua parte. Foi um acordo que foi intermediado pela Turquia e pela ONU, entre a Rússia e a Ucrânia para o escoamento dos grãos, e uma das partes do acordo era o Ocidente aliviar mais, ou aliviar realmente, as sanções e a burocracia e os impedimentos para que a Rússia pudesse escoar os seus grãos, os seus alimentos, exportar os seus alimentos e os insumos agrícolas. Só que enquanto o Ocidente dizia, aqui vamos falar dos Estados Unidos, os britânicos, as forças da OTAN, enquanto em público disseram que tudo bem, por baixo dos panos continuaram dificultando a vida da Rússia para escoar alimentos. E aí a coisa começou a ficar difícil, aí aconteceram ataques
a região da Crimeia e com possível participação dos britânicos, segundo o governo russo, e isso tudo culminou com a Rússia saindo. A Turquia está buscando novamente estabelecer esse acordo dos grãos. A Turquia já se apresentou várias vezes para ser a sede de um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, que quase aconteceu em março ou abril, se eu não me engano, e que foi atrapalhado pelo Boris Johnson, naquele momento, primeiro-ministro britânico. Então a Turquia tem feito um trabalho muito interessante. Pode-se ter N divergências com o governo Erdogan, mas ele tem atuado nessa questão Ucrânia e Rússia de uma maneira habilidosa, roubando protagonismo total da ONU, roubando protagonismo total do atlanticismo, servindo como uma espécie de adulto na sala. É importante o trabalho que o Erdogan está fazendo, está explorando de maneira positiva, pelo menos para o seu país, que é para isso que serve um estadista, esse momento de dificuldade de tensão geopolítica. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Pode apoiar através do botão Seja Membro, que está embaixo do vídeo, é uma possibilidade, se tornar membro aqui pelo YouTube. Pode ajudar através do Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. Ou pode ajudar através do Pix, que é uma chave de e-mail. A chave Pix está na descrição aqui embaixo do vídeo também. E eu te digo, www não, né? É pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, tá? Em todos aí. Só nos membros ali que tem alguns valores estabelecidos, porque eu sou obrigado a colocar. Se eu pudesse, eu deixaria livre para vocês fazerem a contribuição que vocês quiserem, assim como está no Pix, assim como está no Apoia-se, é de vocês. Podem contribuir com o que quiserem, se puderem e se quiserem, tá? Agradeço a todos que contribuem. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.